Ei, você? Você sabe qual o país mais populoso do mundo? Você sabe qual o país mais povoado do mundo? Qual a diferença entre esses dois? Olá, pessoal. Eu sou o professor Cormando Trindade, professor de Geografia de TAPES, e eu estou passando por aqui para deixar mais uma aulinha de geografia para vocês aqui no canal. E a aulinha de hoje, ela será sobre distribuição populacional, como que as pessoas estão distribuídas ao redor do nosso planeta. Vamos à aula? Pessoal, antes de nós entendermos como acontece a distribuição populacional no nosso planeta, vamos entender as principais diferenças entre um país populoso e um país povoado. O Brasil é um país populoso ou o Brasil é um país povoado? Vamos entender qual a diferença entre população absoluta e população relativa, que também pode ser chamada de densidade demográfica. Você sabe qual é a diferença delas? Então, vamos começar então com a população absoluta. Pessoal, a população absoluta, ela é a quantidade de pessoas que residem em um país, o total da população. A quantidade de pessoas, a grosso modo dizendo. Portanto, se um país tiver uma população absoluta, numerosa, ou seja, grande, com um número elevado de pessoas dentro daquele país, a gente vai dizer que este é um país populoso. Portanto, o Brasil é um país populoso. Afinal, no Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. O país mais populoso do mundo é a China, com 1,35 bilhões de pessoas, seguida da Índia, com 1,25 bilhões de pessoas. Para vocês verem como tem gente nesses países, né? Agora, a população relativa, que também pode ser chamada de densidade demográfica, ela é a quantidade de pessoas que tem no país, ou seja, a população absoluta, dividida pela área do país, medida em quilômetros quadrados. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o meu país, vou inventar alguns números fictícios, né? Tenha 100 pessoas e o meu país tenha de área 10 quilômetros quadrados. Se eu dividir as 100 pessoas pelos 10 quilômetros quadrados, 100 dividido por 10 é 10. Então isso significa que eu terei 10 pessoas por quilômetro quadrado. E é mais ou menos assim que acontece a conta. Que acontece essa equação. E aí o país mais povoado, olha só a diferença. Agora não estou falando de um país populoso. Agora estou falando de um país povoado. Quando a densidade demográfica é elevada, o país é povoado. O país mais povoado que nós temos, até a última vez que eu olhei a classificação, era a Singapura, com cerca de 7.500 pessoas por quilômetro quadrado, pessoal. E agora eu pergunto para vocês, o Brasil é um país povoado? Não, pessoal, o Brasil não é um país povoado, porque a densidade demográfica do Brasil é de cerca de 24 pessoas por quilômetro quadrado. É 23,7, 23,8 pessoas por quilômetro quadrado, mais ou menos. Tá, mas agora, o que leva uma pessoa a ir para um país? O que leva essa pessoa a migrar de um país para outra e a acabar integrando a população absoluta e a densidade demográfica desse país? Existem dois tipos de fatores que levam as pessoas a fazerem esta mudança, né? Essa transição de um país para outro. O primeiro fator é um fator natural.
Pessoal, o fator natural, ele vai ser, por exemplo, o clima, a temperatura, algum aspecto do relevo. Tem gente, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você seja uma pessoa que goste de frio. Você vai querer morar em algum lugar com uma temperatura mais baixa. Mas aí você mora no Rio de Janeiro, bem próximo da linha do Equador. Você vai querer mudar, por exemplo, para o Canadá. Claro, isto foi apenas um exemplo. E o outro fator, os outros fatores que nós temos, eles são fatores históricos. Os fatores históricos podem ser, por exemplo, o desenvolvimento econômico de um país. Como essa economia se formou. Outro fator histórico que pode acontecer, que pode aparecer, né, são os conflitos étnicos, por exemplo. Isso pode fazer com que você queira entrar ou sair de determinado país. Mas agora deem uma olhadinha aqui neste mapa que eu coloquei para vocês. E vocês vão perceber algumas semelhanças. Primeiro, a parte desse mapa então que está mais escurinha, que é ali embaixo no Oriente Médio ali, onde se localiza a Índia, e mais pro ladinho ali, no leste asiático, são as partes onde nós temos a maior concentração de população no mundo. Pessoal, a Ásia sozinha concentra mais ou menos 60% da população do nosso planeta, tá? Tenham sempre isso em mente. Aí você vai parar para analisar, então vamos ver os outros pontos que aparecem por aqui. Depois disso nós temos ali a Europa, né? Praticamente ali toda a Europa. E depois um pouquinho ali na partezinha do leste dos Estados Unidos ali, como vocês podem perceber. Todas essas concentrações, de uma maneira bem geral, nós podemos dizer então que nós temos ou um conflito étnico ou uma localização de um país com um alto desenvolvimento econômico. Mas vocês vão notar também que nós temos alguns vazios no mapa. Ali um pouco acima daquela marcação mais escurinha ali no Oriente Médio, vocês vão notar que tem um branquinho ali, um amarelinho bem clarinho, junto com um amarelinho bem clarinho ali na África. Porque ali na África nós estamos falando do deserto do Saara e ali na Ásia estamos falando do deserto de Gobi. Pessoal, esses desertos, eles, por serem desertos, eles dificultam a fixação humana. Ou seja, fica mais difícil de vocês firmarem residência numa localização como essa, por causa do ambiente do deserto. Então aí você para e pensa, tá, mas o Brasil não é um país levemente desenvolvido ou subdesenvolvido? É sim. Então por que o país não é tão povoado como, por exemplo, os Estados Unidos? É que nós temos a Amazônia no nosso país ocupando boa parte do país. E a Amazônia ela é uma floresta muito volumosa, muito densa e muito fechada. Ou seja, faz com que boa parte do país, do território do país, não possa ser povoada. E depois vocês vão analisar ali, por exemplo, ali no Canadá, Groenlândia, o Alasca, um pedaço da Rússia, bem ao norte, nesse mapa que eu coloquei para vocês aí, e vocês vão perceber que eles têm um amarelo bem clarinho, bem semelhante ao amarelo das partes dos desertos que eu falei para vocês. Isso acontece porque estas regiões do nosso planeta, elas ou não são habitadas,
ou são muito pouco povoadas por causa do frio intenso. Vocês lembram da nossa aulinha que eu falei sobre paralelos e meridianos? Se vocês não lembram, estará ali. Ou seja, localizações com uma latitude muito alta, ou seja, próxima do 90 graus que eu digo, tendem a ser muito frias, ou seja, ter um frio intenso, dificultando a fixação das pessoas. Então tá, pessoal, aquele merchanzinho de sempre. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se não for inscrito no meu canal, se inscreva. Deixa aquele like, clica ali no sininho da geografia para receber a notificação quando eu lançar o meu próximo vídeo. Se quiserem entrar no meu grupo de estudos no WhatsApp, o link está embaixo na descrição do vídeo. E esta foi mais uma Dica do Cormano. E até a próxima.